Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam aí animados. Já estamos entrando agora no quarto bimestre letivo do ano 2020, com todas as coisas que nós enfrentamos, com todos os atropelos que tivemos neste ano, mas nós sobrevivemos, estamos aqui, estamos lutando pelo nosso espaço, tá bom? Então, dando sequência aí, galera do terceiro ano, do ciclo 6 também, que vai estar terminando o ensino médio, e muitos estarão fazendo o Enem. Eu estou trazendo aquele projeto que foi já apresentado para vocês há algum tempo, que nós já vimos fazendo bastante aula já sobre ele, e retomando todos os temas que são tratados, né, desde o primeiro ano até o terceiro ano, na área de filosofia, para que vocês possam fazer, então, o Enem com mais tranquilidade, tá certo? Então esse projeto, que inclusive eu estou trabalhando com ele no Mestre da Educação de 2020, o Mestre da Educação também passou por muitas dificuldades, no sentido de nós podemos executar o projeto, uma vez que nós estamos numa realidade totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Mas estamos aqui e vamos conseguir fazer um pouco mais de avanço hoje através do estudo é, agora da filosofia clássica, tá certo? Eu vou passar aqui bem rapidinho tentando fazer uma síntese bem rápida para que vocês possam assistir o vídeo todo, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês na tela aí de vocês, vejam aí, ó, sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. São estes os caras, vamos dizer assim, são estes os filósofos que nós vamos estar estudando a partir de agora. Vou fazer uma síntese nesse primeiro momento, nessa aula dessa semana, sobre os sofistas e Sócrates. Na próxima semana estarei fazendo outra síntese sobre as ideias de Platão e de Aristóteles, e também, para a gente fechar esse período da história da filosofia, eu estarei fazendo então as atividades que são questões do Enem que foram trazidas anteriormente, que nós vamos estar discutindo aqui, respondendo e dizendo para vocês, alternativa por alternativa, por que é ou não é a resposta correta, tá certo? Então, em relação aos sofistas, que são os primeiros que entram aqui no nosso grupo de estudos, sofistas, né? É o período primeiro ali da filosofia mesmo, né? Na mesma época em que Sócrates estava também em atuação, que é conhecido, como vocês estão vendo aqui, pelo período clássico ou antropológico. Né? Vocês lembram que eu falei lá para vocês que os pré-socráticos pensavam a questão da natureza, buscavam um princípio, um arqué, com Sócrates e os sofistas nesse momento aqui, estas questões em relação à origem das coisas são deixadas um pouco de lado, aliás, são deixadas de lado, e há, vamos dizer assim, uma volta para a realidade concreta, que no caso é justamente as relações antropológicas, as relações entre as pessoas. É que começa a se desenvolver a questão da ética, a questão da política, tem esse contexto histórico também que está por trás desse pensamento, uma vez que a história não para, né? Aqui nós estamos tendo muitos movimentos políticos que estão agitando a política da Grécia, né? Mudanças de governos, saindo de governos monárquicos, saindo de governos autoritários para democracia, depois voltando novamente a governos autoritários, a essa instabilidade política, e tudo isso reflete então nas ações. Mas há uma coisa interessante que é aqui que a gente tem na Grécia Antiga, o berço, vamos dizer assim, da democracia, como nós conhecemos hoje, é justamente porque foi lá nesse período onde os homens, né, os cidadãos atenienses podiam participar da vida pública, exercer plenamente a sua cidadania. Agora é importante observar aqui, pessoal, na Grécia Antiga era cidadão, no caso aqui especificamente de Atenas. Quem era cidadão ateniense, ou seja, o estrangeiro não podia ser um cidadão. Quem tinha condição financeira, o escravo, por exemplo, não poderia ser jamais um cidadão.
E também no contexto da Grécia aí, a mulher também não poderia ter o direito de cidadania. Né? Estima-se que em torno apenas de 20%, na verdade, tinha as qualificações necessárias para ser cidadão. Mas estes que tinham toda a liberdade de chegar diante da praça, como vocês estão vendo aqui, certo? Diante da praça pública e expor todo o seu pensamento. Como está aí escrito e destacado aí em amarelo, né, os debates, na maioria das vezes, aconteciam na ágora, que ágora é a palavra grega para praça, e faziam parte da prática do cidadão ateniense, que precisava, assim, da habilidade da oratória e da retórica, ou seja, do bem falar, enquanto instrumentos de argumentação para questões de interesse, muitas vezes particulares. Ou seja, nesse momento aqui, o sujeito que fala bem, o sujeito que se expressa bem, que tem argumentos, né, que sabe articular com as palavras, é um sujeito que se dá bem, porque aquilo que ele leva, vamos dizer assim, para a discussão na praça, ele tem o poder de convencer as outras pessoas a adotarem, vamos dizer assim, o seu pensamento. E daí ele pode tirar grandes vantagens disso. Por isso que havia uma grande valorização dessa arte argumentatória, essa arte retórica, essa arte de oratória, né, de poder convencer o outro através da palavra. E aí entra em cena justamente os sofistas. Né? Quem eram os sofistas? Nesse contexto surgiram os sofistas, um grupo de pessoas que procuravam ensinar, né, a um certo custo, eles não ensinavam de graça, tem que pagar, a dominar a habilidade de persuadir qualquer pessoa em relação a qualquer assunto que fosse de seu interesse pessoal. Então, daí a constatação de que o que seria verdadeiro iria depender da perspectiva de cada um, dependendo das suas necessidades, o que traria assim uma visão relativista ao que seria o correto. Daí a constatação de que o homem é a medida de todas as coisas. Essa constatação de que o homem é a medida de todas as coisas é de Protágoras, né? Que está aqui inclusive como um dos mais destacados sofistas. Gorgias também entra nesse destaque, e Trasímaco, que é um dos personagens que aparece inclusive na República de Platão, no diálogo que é estabelecido com Sócrates, que nós podemos ver um pouco mais adiante. Protágoras usa essa expressão, essa frase que fica marcada na história da filosofia. O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Ou seja, é aí que é estabelecido essa visão relativista do mundo. Ou seja, a verdade é aquilo que me é conveniente. Quando me interessa que seja verdade, eu faço que seja verdade. Quando me interessa que seja mentira, eu faço que seja mentira. Na história da filosofia, nós temos então, por exemplo, com esse Gorgias aqui, nós temos um relato e temos inclusive uma obra que é o Elogio de Helena, o título da obra, onde na história da narrativa grega, da guerra entre os gregos e troianos, Helena passou para a história como uma vilã daquela história ali, né? Que possivelmente por ela ter traído seu marido Menelau e ter fugido com Paris, ela teria sido então a culpada da guerra de Troia e da sua desgraça, né? Obviamente. Mas aí esse filósofo, esse sofista, Gorgias, ele, no seu elogio de Helena, ele faz uma defesa da mulher Helena e mostra-nos ali, usando argumentos realmente convincentes, que Helena, na verdade, não foi a culpada, na verdade, também ela foi uma vítima de toda uma trama que envolvia muito mais do que seres humanos, mas envolvia a história dos próprios deuses da Grécia. Tá certo? Mas diz a história, né, alguns pontos de vista que, por conta dessa visão que ele tinha de que a verdade é aquilo que lhe convém, e ele quis provar isso na prática, ele tem essa defesa de Helena, mas dizem que ele também, no outro dia, tinha ido à praça e tinha feito também a sua acusação, e tinha provado, segundo assim lhe convinha, tinha provado que ela era culpada. Ou seja, o mesmo público, a mesma situação, mudando-se apenas o discurso de quem fala e os argumentos de quem fala,
pode ser que você pode provar que uma pessoa é culpada ou que é inocente, né? Então, esse movimento todo aí vai depender apenas da retórica, ou seja, dessa arte argumentativa que o sujeito vai ter em relação aos demais. Muito bem, como eu disse, vou sintetizar aqui hoje com Sócrates para a gente finalizar essa parte aí. Deixa eu só dar uma ajustada aqui, tá certo? Deixa eu dar uma ajustada aqui o material de vocês, para vocês poderem acompanhar bem bacana aí. Em relação a Sócrates. Então, dentro desse contexto, o Sócrates ele vai ser um dos inimigos, vamos dizer assim, dos sofistas, né? Porque, primeiramente, ele vai criticar essa questão de vender o conhecimento. Sócrates era um sujeito extremamente simples, que ensinava filosofia de uma forma extremamente simples também, nos seus diálogos pelas praças, pelas ruas, pelas casas. Sócrates, onde o lugar que ele chegava, ele fazia o lugar de ensino. E daí ele tem essa crítica aos sofistas, uma vez que, como ele só ensinava a quem podia pagar, obviamente a maior parte da população ficariam sem ter acesso, vamos dizer assim, a este conhecimento. Mas Sócrates também coloca que para se chegar a alguma verdade, né, a busca da verdade, era preciso, como está aqui, um método. E qual é o método, então, que Sócrates coloca? Ele coloca dois métodos, na verdade, duas formas de chegar à verdade. A primeira é pela ironia, como vocês estão vendo aqui, né, que consiste, né, em buscar essa verdade através de questionamentos, conhecimento da multiplicidade de opiniões, o que levaria à consciência de suas contradições. Sua finalidade seria esclarecer quão vagos são, muitas vezes, nossos argumentos através da constatação de que a única coisa que sabemos é que nada sabemos. Né? Aquela máxima socrática, só sei que nada sei, que é estabelecida aí. E como é que a gente começa a saber que nada sabe? Nos diálogos de Sócrates nós vamos ver muito isso, né? Aliás, os diálogos de Platão, onde Sócrates é o personagem principal. Quando a gente diz que sabe alguma coisa, como é o caso da justiça, que Trasímaco vai discutir muito com Sócrates lá na República, quando se pergunta o que é justiça, por exemplo. E ali nós vamos ter vários questionamentos, vamos ter várias posições, vamos ter várias definições acerca do que é justiça. E você sai do livro 5 até mais ou menos do livro 6 da República, toda aquela discussão, e no final das contas a gente não tem uma definição exata do que é. Por que isso é irônico? Porque mostra-nos a nossa ignorância. Ou seja, que nós falamos muito acerca de determinados temas, nós falamos muito acerca de conceitos como liberdade, como determinismo, como justiça, como retidão, como virtude e tantas outras coisas, tantos outros conceitos que nós falamos e adotamos no nosso dia a dia, mas no final das contas, quando se pergunta para nós o que é, a gente tem uma dificuldade extrema de fato explicar o que é aquilo. Temos essa dificuldade extrema de explicar, então, o que é aquilo. Isso é irônico, ou seja, na verdade nós dizemos saber, mas quando somos questionados sobre esse saber, percebemos, então, a nossa ignorância. E a outra é a maêutica, que possivelmente pode até, vamos dizer assim, derivar desse processo mesmo irônico. Maêutica, eu já até tratei com vocês aqui, né? A arte de fazer dar à luz, como está aqui destacado, né? Ou seria uma ligação disso aí, dessa palavra, está ligado à profissão que a mãe de Sócrates tinha, que era parteira. E Sócrates então assumiu essa, vamos dizer assim, essa personalidade, né? essa personagem de que, assim como a mãe fazia as mulheres darem à luz seus filhos, ele era aquele que fazia os homens, as pessoas, darem à luz as ideias. Aí como está aí, o processo através do debate, do diálogo, do conhecimento, a partir da construção, do desenvolvimento das ideias, de modo a ser chamado
de a arte de trazer a luz. Então, maêutica, a arte de trazer a luz, a arte de fazer nascer ideias. Então, os dois métodos socráticos estão aí, a ironia e a maêutica. E Sócrates era extremamente contra os sofistas, dentre outras coisas, porque cobravam para pagar, desculpem, cobravam para ensinar, cobravam para ensinar a arte retórica, o conhecimento. Na visão de Sócrates, isso deveria ser feito gratuitamente, porque não se deveria vender aquilo que era tão importante. Então, pessoal, nesse momento vamos ficar por aqui. Estamos em mais de 15 minutos, vamos fechar em 16 minutos. Vou fazer o segundo vídeo para deixar já pronto para a semana e também o terceiro para encerrar esse tema aqui. Um abraço a todos.